Muito bem, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre mercado de trabalho aqui na CPAD TV e comigo, William Douglas, tá? Juiz federal, professor e escritor. Pois bem, eu prometi para você conversar sobre como deve ser o nosso comportamento no trabalho. E olha só que texto fantástico e também assustador. Efésios capítulo 6, a partir do verso 5 diz: Vós servos, vós escravos, e isso certamente se aplica a qualquer tipo de relação de trabalho, porque, veja, a referência original eram aos escravos, tá? Se isso se aplica a um escravo, muito mais vai se aplicar a um seletista, a um servidor público ou alguém que tem algum tipo de contrato temporário de trabalho, um autônomo, o que seja. Diz assim: Vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Bem, esse texto aqui é difícil, é profundo e é impactante, porque a orientação que está aqui é difícil de cumprir. E ela não está só aqui. Se você pegar Colossenses capítulo 3, verso 23, diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Todo o trabalho que você for fazer precisa ser feito com capricho, com dedicação. A pessoa, mesmo que não goste do patrão, mesmo que o patrão não seja simpático, tem que trabalhar como se fosse para Jesus. Eu pergunto para você, você já faz assim no seu dia a dia? Eu não sei qual é o seu trabalho, qual é a sua profissão, mas eu te pergunto, você faz o serviço tão bem quanto faria se estivesse fazendo para o próprio Jesus? Bem, eu sei que isso é difícil. As pessoas acham que a sua relação de trabalho é uma relação sua com o seu patrão, com o seu chefe, com o dono da empresa, com quem manda em você, com quem te contratou. Às vezes com o próprio governo, como por exemplo no caso de um servidor público. Acontece que isso funciona lá fora no mundo. Aqui dentro da palavra de Deus, dentro da cosmovisão cristã, a sua relação de trabalho é antes uma relação sua com Deus do que sua com o seu chefe ou com o seu patrão, com o seu empregador. Ele diz o seguinte: olha, você vai trabalhar como se estivesse trabalhando para Jesus, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo não à vista. Ou seja, normalmente os empregados, normalmente as pessoas, até os alunos, né, eles se comportam melhor quando estão sendo vigiados. Ou seja, tem alguém vigiando, o sujeito trabalha mais, com mais dedicação, com mais capricho. Se ninguém estiver tomando conta, ele começa a fraquejar, a trabalhar ruim, a pisar na bola, a trabalhar devagar. Aqui diz o seguinte: você não vai estar trabalhando só quando estiver sendo vigiado. Ninguém vai precisar te vigiar. Olha que coisa fantástica. Imagina se você fosse o patrão, se você fosse o dono da empresa e você pudesse trabalhar com alguém que por qualquer razão, nesse caso por causa da fidelidade à palavra, você não precisa ficar tomando conta, você não precisa tomar conta se ele vai trabalhar direito, se ele vai atender bem, se ele não vai ficar fazendo outra coisa na hora do trabalho, se ele não vai furtar, se ele não vai desviar. Você não precisa tomar conta dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela é diferenciada. Isso é um dos grandes segredos para você ter sucesso no mercado de trabalho, seja como empregado, seja como patrão. Você precisa ser diferente, mas diferente para melhor. Tem que ser um ponto fora da curva, mas acima da curva. E aí você fala: mas William, o meu patrão não merece, o meu patrão é injusto, ele não me paga bem. Será que eu vou ter que fazer isso apesar desse detalhe, apesar desse ponto? Eu vou dizer sim, porque a sua relação, volto a dizer, é antes com Deus do que com o seu
patrão. Mas tem mais. A Bíblia ainda diz o seguinte aqui: saiba que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. O que Deus está dizendo para você é: quando você trabalha certo, quando você faz isso que está escrito aqui, Deus é que vai te recompensar. E olha, quer saber uma coisa interessante? Quando você é um bom funcionário, apesar de ter um patrão ruim, a tendência é que daqui a pouco você troque de patrão. A tendência é que a pessoa te observe e vai dizer: opa, aquela pessoa ele é diferente. Eu me lembro que nós estávamos fazendo, eu já era um dos donos da editora Ímpetos, e eu me lembro que a gente estava tendo uma reforma na minha casa, e a minha mulher virou para mim e falou assim: William, já reparou aquele funcionário ali, como é que ele é caprichoso? Já reparou como que ele é diferente dos outros? Como ele faz tudo com zelo? E olha, era um cristão, era um rapaz que segue a Bíblia. E a gente não sabia disso, mas pelo comportamento diferenciado dele, ele teve uma oportunidade. E aí surgiu uma oportunidade, surgiu uma vaga de emprego na editora. E a gerente da editora, que também é sócia da editora, ela é sócia gerente, ela falou assim: doutor William, o senhor conhece alguém aí que pode ser um bom candidato? Esse rapaz foi indicado, foi aí que a gente descobriu que ele é crente, e ele trabalha até hoje, está há mais de 15 anos na editora. E por que ele achou um novo espaço? Eu não sei se o patrão dele antes era bom ou ruim com ele, mas uma coisa eu sei, porque ele estava trabalhando diferente, as oportunidades surgiram. Eu quero dizer isso para você: se você trabalhar direito, independente do patrão, as oportunidades vão começar a surgir, você vai ser observado. Se você pensa: ah, o meu patrão não merece, desculpe, mas você está deixando o seu patrão definir que tipo de empregado você é. Mesmo que o meu patrão é o governo federal, não me trate direito, não me dê os meus reajustes, não me dê todos os direitos da forma como deveria, eu vou ser um bom juiz. Por quê? Porque eu não vou deixar o governo definir a minha qualidade como juiz. Eu não vou ser um mau patrão. Eu tive essa experiência na UF. Eu era professor na UF, na Universidade Federal Fluminense. Ganhávamos muito mal naquela época, e isso fazia com que muitos professores não quisessem dar aula direito. Faltava, chegava tarde, saía cedo, não cobrava matéria, não dava matéria, deixava o pessoal colar. E eu não. Eu, seguindo a palavra, o que eu sempre fiz? Não, eu vou ser um bom professor, vou cumprir o horário, vou fazer tudo o que tem que fazer. Sabe qual foi o resultado disso? Além de eu agradar a Deus, que é o mais importante, um dos alunos da universidade, ele era dono de uma universidade. Acredita? Pois bem, esse homem, ele virou para mim e falou: olha, eu estou fazendo o curso de Direito, mas eu sou dono de universidade, todos os professores com quem eu tive aula, sabendo disso, já me pediram emprego, eu não dei emprego para ninguém. E você, que é alguém que eu gostaria que desse aula na minha universidade, você nunca me pediu um emprego, e é você que eu queria contratar. Pois bem, eu acabei sendo contratado, fui ganhar 10 vezes mais. E por quê? Porque eu estava fazendo o meu trabalho de coração e com dedicação. Veja, nossa relação com o trabalho é uma relação antes com Deus do que com o empregador ou com o funcionário, com a pessoa que lida com o cliente. Aliás, a gente tem que tratar o cliente, o patrão, o colega, o subordinado, todo mundo do jeito que a gente gostaria de ser tratado, porque essa também é uma lição deixada por Jesus. Isso tudo também se aplica no seu casamento. Você tem que ser um bom marido, uma boa esposa, não porque o outro merece, mas porque a sua relação conjugal é uma área de influência, de impacto do Evangelho. Tudo que você faz ou deixa de fazer deve ser contaminado, deve ser impactado, deve ser iluminado, o nome que você quiser, pelo Evangelho. Eu espero que você pratique na sua vida o que está lá em Efésios 6, você vai reler depois com calma, o que está em Colossenses 3:23, para que você se transforme num trabalhador diferente, acima da média, um ponto fora e acima da curva. Isso vai ser muito bom, porque vai agradar a Deus, mas também vai ser observado. Mais cedo ou mais tarde,
por todo mundo que trabalha com você ou perto de você. Isso vai te trazer benefícios. Vai ser muito bom receber notícia tua quando você disser assim: olha, eu pratiquei lá Efésios 6, Colossenses 3 e isso me deu uma promoção, um emprego melhor, isso me fez ser diferente. Eu espero que você seja diferente. Um abraço da CPAD TV e um abraço do William Douglas.